Tem 5 erros que você está cometendo e que vão acabar com a tua jornada profissional, com o teu resultado profissional. E se você é um empresário, provavelmente esses 5 erros vão ajudar a fechar a sua empresa nos próximos 2 ou 3 anos. Esse é o tema de hoje do nosso conteúdo, do nosso vídeo aqui na Universidade do Zé. Eu vou mostrar para você quais são esses 5 erros baseado na minha experiência de mais de 18 anos estudando mais de 2.500 empresas. E que foi comum, os 5 principais que aconteceram nos empreendedores que fecharam e os 5 que foram resolvidos, que foram mudados na mentalidade do empresário que cresceu, que construiu o resultado, que cresceu a sua empresa. Mas não só o empresário, o profissional do dia a dia. Todos nós, como profissionais, cometemos esses 5 erros em algum momento. E se cometermos os 5 ao mesmo tempo por um longo tempo, nós vamos acabar nos ferrando. Se você não é inscrito aqui na Universidade do Zé, aqui no nosso canal do YouTube ainda, se inscreve, ativa as notificações. Se você faz parte do SVE, interaja comigo. Se ficar alguma dúvida desse conteúdo de hoje aqui, quarta-feira é sempre dia que a gente fala de empreendedorismo ou mais direcionado para o empreendedor. Se ficar com dúvida, me chama no WhatsApp. Você sabe que eu estou aqui à disposição para te ajudar da forma que você precisar. Se você ainda não faz parte do SVE, na descrição desse vídeo tem o link com todas as informações, também o link do meu WhatsApp para você poder tirar suas dúvidas. Vai ser um privilégio ter você aqui com a gente. Agora, bora para o conteúdo, porque a gente precisa falar desses 5 pontos, esses 5 erros, esses 5 pilares, digamos assim, que acabam com a jornada de qualquer profissional. O primeiro é não entender a diferença entre uma empresa grande e uma grande empresa. Ai, 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 aí o bicho pega. Por que isso é tão importante? Porque ele elimina algo extremamente nocivo à nossa saúde mental e à nossa tomada de decisão: a comparação. Eu conheci várias empresas que eram grandes, mas não eram grandes empresas. Eram apenas empresas grandes. Qual é a diferença? Uma grande empresa é aquela que valoriza os seus colaboradores, que o empresário tem equilíbrio, que o empresário entende o que está fazendo, que tem uma organização, que tem uma visão de negócio. Uma empresa grande é aquela que consome pessoas, que não consegue tomar decisões baseadas em longo prazo, que é uma destruidora de seres humanos, dos seus funcionários, aonde o dono da empresa tem problemas de saúde emocional gigantes, porque por muito tempo ele viveu sob pressão e não soube como lidar com isso. Às vezes você vai olhar para uma empresa onde o cara anda numa BMW, numa Lamborghini, numa Ferrari, tem uma estrutura gigantesca. E aí você vai dizer, meu Deus, que bosta que eu sou, porque eu tô andando aqui com um carrinho do ano só e a minha empresa tem 15 funcionários e não 200 como a dele, ou eu tenho um funcionário e não 1.000 como a empresa daquela pessoa. Você está olhando só o externo, você está olhando só a capa, você não está olhando o interno, você não está olhando o que realmente acontece. E um dos grandes privilégios da minha vida foi poder quebrar 2 vezes e poder, nesse estímulo de ter quebrado 2 vezes, ter estudado nos últimos 18 anos mais de 2.500 empresas, porque eu vi de tudo. E hoje eu tenho consciência do que é uma empresa grande e uma grande empresa. É por isso que eu chego em algumas empresas que são pequenas, às vezes, eu digo, cara, você tem uma grande empresa, você tem um grande negócio, porque você tem uma mentalidade insana, absurda, incrível, você tem uma equipe extraordinária, você tem pessoas extraordinárias. E mesmo em ano de crise, você continua crescendo 10, 15, 20%. Mesmo em anos onde empresas estão diminuindo drasticamente os seus faturamentos e sua rentabilidade, você está crescendo. É incrível isso. Quando você entende essa diferença, muita coisa deixa de incomodar. Você para de se comparar. Ou você começa a analisar com mais racionalidade, com mais inteligência, com mais estratégia, o sucesso superficial dos outros. O segundo erro que a gente comete como empresário é focar em crescimento de faturamento e não olhar para a rentabilidade. Às vezes, faturar 700 mil faz sobrar muito menos do que faturar 350 mil, que é metade. O nosso foco hoje precisa estar em rentabilidade, onde eu rentabilizo mais. E focar em rentabilidade necessariamente leva a melhor gestão, melhor administração, melhores estratégias no processo, visão de negócio, visão de crescimento. Existem empresas comemorando faturamento de 1 milhão, 1 milhão e 200, 2 milhões. Eu vi esse ano, atendi. Comecei a fazer um trabalho, um processo de mentoria, de consultoria com essas empresas que estavam comemorando. Crescemos 30% em 2024. Mas quando você vai ver a rentabilidade, quando a gente fez uma análise e mostrou os números,
A gente mostrou para essa pessoa que de 2023 para 2024, na verdade, houve um decréscimo de rentabilidade de 28, de 40, de até 60%. E às vezes você trabalha que nem um doido só para vender mais e não para ganhar mais e não para sobrar mais no caixa. Eu te digo com extrema certeza, foque na tua rentabilidade. E como que você aumenta a tua rentabilidade? 2026, foque em rentabilidade. Melhore seu processo de gestão. Enxugue o máximo possível. Seja estratégico. Crie situações de gerar valor no seu produto ou no seu serviço. Menos é mais. Dependendo do tamanho, da estrutura, do posicionamento e do momento da tua empresa. E eu digo que isso vai ser a realidade de 90% das empresas no mercado em 2026. Foque em rentabilidade. Foque em valorizar cada vez mais o seu produto. Às vezes, menos é mais. Um terceiro erro que a gente comete, e isso vale para qualquer profissional, é o discurso vitimista. A gente está sempre culpando os outros, o mercado, a política pelos maus resultados. Não é isso. Jamais vai ser. A mão de obra que é difícil, que não existe. Meu Deus, essa nova geração. Para com essa porra. Para com essa merda. Para com esse discurso vitimista. Eu sou muito repetitivo nisso, mas quando a gente muda a nossa mentalidade, a realidade à nossa volta muda. Em situações extremas, oportunidades surgem também. Em situações extremas, oportunidades incríveis aparecem e pessoas com visão, pessoas não vitimistas, pessoas que identificam oportunidades, elas crescem absurdamente em curto espaço de tempo. As pessoas que crescem, os empreendedores, os profissionais que crescem em um curto espaço de tempo, são as pessoas que assumiram grandes responsabilidades e identificaram oportunidades no caos. Para com esse discurso vitimista, para de reclamar de tudo. Não seja o positivo de plantão, aquele positivista tóxico, mas também não fique reclamando de tudo. O resultado que você tem, anota isso. Presta atenção no que eu vou falar agora. O que você tem na tua vida hoje é exatamente o que você fez por merecer. É exatamente o que você fez por merecer. Então, discurso vitimista acaba com o resultado de qualquer profissional, de qualquer empresa, de qualquer negócio. Um quarto erro que a gente comete na nossa jornada é achar que a gente é especial e que o mundo deve nos reconhecer assim. Nós não somos especiais. Para a vida, para o mundo lá fora, nós não somos especiais. Nós somos só mais um. E o erro é quando a gente acha que é, nossa, eu fiz isso hoje, eu tive tal ação, eu tive tal atitude, eu sou foda, eu sou fora da curva por causa disso. E a vida, você se achar assim não tem problema algum. E até bom para tua autoestima, para tua confiança. É necessário. Mas não queira que a vida te reconheça da mesma forma. Não queira que os outros achem que você é especial. O mundo vai continuar te enchendo de pancada. Faz um exercício agora. Vai aí na esquina da tua casa ou saia na rua da onde você tá e comece a gritar para as pessoas: eu sou especial! Eu sou especial! Tenho certeza que alguém vai gritar de uma outra esquina: cala a boca, retardado. Você é especial, sim. Você é um ser humano fora da curva, sim. Mas não queira que o mundo reconheça assim. Não queira que eu, não queira que as pessoas próximas de você, eu não queira que alguém reconheça isso. Você vai precisar construir. Reconhecimento é algo que exige esforço, exige dedicação. Paga muito bem. O reconhecimento paga muito bem. Mas entenda que você vai precisar se dedicar muito para ter isso. E o quinto erro que você comete como empresário ou como uma pessoa que quer crescer profissionalmente é achar que você vai ter sucesso da noite para o dia. Tudo é um processo, tudo é uma construção, tudo leva tempo. Às vezes eu sento para conversar com uma pessoa e em uma hora a gente dá uma noção, em 5 minutos a gente dá uma visão sobre o que ela está fazendo, sobre o negócio, sobre como crescer. A pessoa diz assim, caraca, Zé, como que você foi objetivo com isso? Como que você conseguiu me trazer isso que eu não estava vendo em 5 minutos? Pô, tem 18 anos estudando a realidade profissional das pessoas, tem 18 anos de muita dedicação. Então tudo é um processo. A gente vai plantando, 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 plantando cada vez mais e plantando todos os dias. Uma hora a gente vai colher. Essa é a lei da probabilidade. Mas nada acontece. Você não nasceu falando. Nada acontece da noite para o dia. Você não nasceu caminhando, você não nasceu correndo. Você precisou de um tempo, foi um processo na sua vida. E esse objetivo, esse sonho que você tem, coloque ele no processo. Ele é um processo. Então vamos lá. Vamos revisar aqui para fechar o nosso conteúdo de hoje. Fechar esse papo de empreendedorismo aqui. Fechar esse papo de sucesso. Os 5 erros que a gente comete. Achar que a gente vai ter sucesso da noite para o dia, que as coisas vão acontecer. Eu errei muito nisso. 6 anos. Eu entrei numa dívida de 300 mil reais porque
Eu achava que eu ia acertar a veia de algo e ia ganhar dinheiro rápido. Não é assim, é uma construção. Segundo, achar que você. Vamos lá. Primeiro, vamos botar os dedos certos aqui. Achar que você vai ter sucesso da noite pro dia. Achar que você é especial. O mundo não vai te reconhecer assim. Discurso vitimista te arrebenta, te quebra. Muda isso se você se considera um vitimista. Focar, se você reclama de tudo, muda isso rápido. Focar em faturamento e não em rentabilidade. Tá? Faturamento nos leva a faturar uma série de coisas, mas é o dinheiro no bolso, é o que sobra no final do mês que realmente nos traz crescimento e não entender a diferença entre uma grande empresa e uma empresa grande. Uma grande jornada profissional e uma jornada profissional grande. Fez sentido esse conteúdo? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Grande abraço e até o próximo conteúdo.